good afternoon, boa tarde, you're welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje, antes da gente começar a nossa aula, nós temos um aviso muito importante. Por conta do feriado da Semana Santa e do ponto facultativo, hoje a nossa aula vai seguir um horário especial, diferente. No primeiro momento, nós teremos as aulas 15 e 16, e no próximo momento nós teremos a revisão 1, revisão 2 e também a nossa avaliação. Tudo foi planejado com muita atenção, com muito cuidado, para que ninguém fosse prejudicado. Então estejam atentos à nossa dinâmica da nossa aula de hoje, ok? So, let's go! Hello, good afternoon, boa tarde, you're welcome, sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Eu sou a Teacher Fernanda e eu vou continuar hoje com vocês aqui. E antes da gente começar a nossa aula, nós vamos dar uma olhadinha aí no nosso conteúdo de hoje, né? Fiquem atentos, vamos aí ver o que a gente vai estudar hoje. Hoje, o nosso objeto de conhecimento, a nossa aula 15, são os pronomes do caso reto e oblíquo. Quais são eles, como eles são usados, qual a diferença entre eles, tudo isso a gente vai ver em relação aos pronomes, tanto do caso reto como o oblíquo, tá bom? Nosso detalhamento está justamente aí, ó, a diferença entre o sujeito, a gente vai ver daqui a pouco o que é o sujeito, mas só uma dica, a pessoa que pratica a ação, né? Vamos ver a diferença entre o sujeito e o objeto em uma frase, e também vamos ter acesso aí, vamos aprender pronomes distintos em inglês, vários pronomes, né? A diferença entre eles, o uso and stuff like that. Isso, ok? Anotaram aí, prestaram bastante atenção no que a gente vai estudar hoje. Então, let's go, vamos lá. Aqui vocês vão ver algumas palavras aqui do meu lado, olha só, deem uma olhadinha aí. Nós temos how many words do you have here? Quantas palavras nós temos aqui? Essas palavras curtinhas, que eu tenho certeza que vocês já viram, que vocês conhecem o significado. We have 7 words, short words, nós temos 7 palavrinhas aí, que apesar de serem bem pequenininhas, elas são muito importantes na frase, no diálogo, né? Mas antes de eu falar sobre essas, eu quero explicar para vocês rapidinho sobre classe gramatical. Porque hoje nós vamos aprender sobre uma classe gramatical, né? Mas o que então é uma classe gramatical? São grupos de palavras que eles são separados, eles são organizados de acordo com a sua função na frase, nos diálogos, nos textos. As classes gramaticais, elas são uma organização dentro da nossa língua, dentro da língua inglesa, e elas são organizadas especificamente porque elas possuem a mesma função, né? Como assim, teacher? Dá um exemplo aí pra gente saber. Então vamos lá, um exemplo aqui é o adjective. Digo aí, adjective. Lembra o que é o adjective em português? O adjetivo, né? Qual é a função dele? Qual é a função do adjetivo? Ele vai dar uma qualidade pro substantivo. Então, se eu falo assim, the girl is beautiful. The girl is very beautiful. A menina é muito bonita. Olha só, o beautiful está dando uma qualidade aí para o substantivo. Então, o adjetivo tem essa função de trazer uma qualidade ali para o substantivo, para o sujeito. Então, o adjetivo é uma classe gramatical, né? Nós temos também the nouns. O que são eles, né? São os substantivos. Eles têm aí a função de nomear os seres, né? Ele pode ser substantivo próprio, que são os nomes, the names, name of people, nome de pessoas, name of countries, países, cities, né? Nós temos todas essas questões aí. Também é uma classe de palavra, o substantivo, né? Em português a gente fala próprio, comum, abstrato, concreto, só pra gente lembrar, tá? Antes da gente entrar na classe gramatical de hoje. Nós temos as conjunções, as preposições, que são aquelas palavras
bem pequenininhas, mas que também são muito importantes. E temos a nossa classe gramatical de hoje, que são the pronouns. The pronouns. Antes da gente entrar no conceito, deem uma olhadinha aqui neles, ó. Eu tenho certeza que vocês já ouviram em músicas, em filmes, em textos, né? Essas palavras, elas sempre estão na frase, justamente porque elas exercem uma posição necessária, importante aí nas orações, nos diálogos e nos textos, né? Vamos dar uma olhadinha nelas aqui, olha só. Nós temos I, vocês podem dizer aí, repeat after me, repitam aí depois de mim. I, e aí nós temos aqui do meu ladinho, ó, you, a gente vai ver que esse you aqui, ó, mais tarde, ele serve para duas situações. E aí a gente vai aprender também como que eu vou saber diferenciar, né? Qual é o significado que ele tem na frase que eu tô vendo, já que ele tem dois significados. Vamos já ver isso aí. Don't be afraid, não tenha medo, calme o coração, keep calm, mantenha calma, tá? Então nós temos I, you, olha ali no cantinho, he, né? Temos o she, vocês estão repetindo aí? Repeat, she. Nós temos o it, gravem aí o it, que também tem uma particularidade aí, que não tem na nossa língua materna, não tem na língua portuguesa, só na língua inglesa tem uma diferença, então fiquem atentos para esse aqui, ó, o it, tá? E aí, tem o we, vamos repetir mais uma vez todos eles. Nós temos I, digam aí, I, you, he, she, it, we, and they, ok? Eu acho que vocês já mataram aí a charada de qual é essa classe gramatical, do que elas significam. Vamos então ver aqui juntos o significado desse conceito, só pra gente memorizar. Let's go, vamos dar aqui uma olhada junto. Olha aí, the girl, essa moça segurando aí essa placa. Vamos ver o que ela está falando. Pronouns são uma classe de palavras. Lembra daquela organização lá que eu falei para vocês? Um grupo de palavras utilizada para representar um substantivo. Olha aí, uma das funções dos pronomes, né? É representar um substantivo. Ele pode ser próprio, comum, lembra que a gente falou tudo aquilo? Com a mesma função de um nome, adjetivo ou mesmo a frase que o antecede. Olha só, aquelas palavrinhas pequenas que a gente viu com tantas funções, né? Vamos ler juntos mais uma vez aqui o conceito? Só para a gente memorizar, fixar. Olha só, pronouns, os pronomes, são uma classe de palavras utilizada para representar um substantivo com a mesma função de um nome, adjetivo ou mesmo a frase que o antecede, ok? Memorizaram aí, anotaram, prestaram atenção? Esse é o conceito da nossa classe gramatical de hoje, ok? Let's go ahead. Vamos continuar então aqui ainda estudando o conceito, as funções dos pronouns. Let's go. Vamos lá. Então, olha só aqui do lado, nós temos subject pronouns. Subject pronouns. Porque lembra que nós íamos estudar diferentes tipos de pronomes, né? Então, o pronome que a gente vai estudar hoje é esse, ó, subject pronouns. Repeat, please. Subject pronouns, ok? O que significa? Pronome sujeito. Vamos dar uma olhadinha aí no conceito? O pronome sujeito, subject pronouns, substitui o sujeito, subject, na frase. Olha só, o pronome sujeito, subject pronoun, substitui o sujeito, o subject, na frase, né? Quem é o sujeito da frase, hein, pessoal? Bora ver se vocês lembram. Do you remember who is the subject? É a pessoa lá que é quem pratica a ação, né? Lá o verbo principal. Então, o pronome, ele substitui esse sujeito, o nosso subject pronoun. Ok?
Let's go. Let's go ahead, vamos em frente. Eles podem vir no singular. Então, aqui, ó, nós temos os pronomes no singular, tá bom? Vamos lá dizer I, you. Prestem atenção nesse you aqui, ok? Aqui ele tá no singular. Nós temos he, she, and it. Esses pronomes aqui, ó, we have 5 pronouns, 5 pronomes. Eles são usados apenas para o singular. Consequentemente, eles vão substituir somente os nomes que aparecem no singular, né? Por exemplo, se o sujeito for my father, meu pai, está no singular, porque eu estou me referindo a uma pessoa, então vou ter que usar um desses pronomes aqui, que a gente vai já ver qual é, né? Se eu falo my father and my mother, meu pai e minha mãe, ou até se eu uso a palavra my parents, que significa meus pais, eu já não vou poder usar nenhum desses aqui, porque já não está mais no singular, está no plural, ok? I, you, he, she, and it are only for the singular. São somente para o singular. Ok? So, let's go ahead. Vamos em frente. Ou plural. Eles podem vir no singular ou no plural. Olha só. Qual é então o plural? We, you, and they. Can you repeat, please? We, you, and they. Olha só, lembra que eu falei que o you ia aparecer de novo? Ele tá aqui no singular e também no plural. Daqui a pouco nós vamos saber a diferença. Antes da gente continuar, vamos ler mais uma vez aqui só pra gente memorizar. O pronome sujeito, subject pronoun, substitui o sujeito na frase. Eles podem vir no singular, I, you, he, she, and it, ou no plural, we, you, they. Nós estamos repetindo para vocês memorizarem bem. E agora, let's go ahead. Vamos watch a short video. Vamos assistir um vídeo aí curtinho sobre o assunto que nós estamos vendo, ok? Pay attention. Let's go. You. He. She. It. We. They. Ok, vimos aí um vídeo sobre o assunto. Vocês viram que os personagens, eles estão apontando, estão, né, representando aí o pronome que eles estão falando. Então, nós vamos passar mais uma vez para a gente, prestem atenção aí para onde eles apontam, né, o que eles estão mostrando, e aí a gente volta depois. Let's go! You. He. She. It. We. They. Ok, vimos aí então os nossos personagens fazendo uso dos pronomes e agora nós vamos ver o significado, apesar de que eu tenho certeza de que vocês ou já sabiam antes, né? Estão usando conhecimento prévio que a gente falou na nossa aula de leitura, ou se não sabiam, já mataram a charada. Vamos aqui ver o significado de cada um deles. Let's go! We have I, que significa eu, lembrando que esses primeiros estão no singular, tá bom?
The second, o segundo, nós temos you, que significa você ou vocês. Então, o you, ele pode ser utilizado tanto no plural como no singular. Teacher, como é que eu vou saber a diferença? Só no contexto, você vai olhar ali no diálogo, sobre quantas pessoas estão falando, quem está falando, tá? Pra gente saber o uso direitinho aí. Então, nós temos I, you, let's go. We have he, que significa ele. Vamos então para o próximo, the next one, she, que significa ela. Ok, let's go. We have it. Esse it aqui significa ele ou ela, mas ele tem uma diferença dos dois primeiros, que teacher, he, she não significa ele ou ela. Sim, mas esse aqui, ele só pode ser usado para animais, objetos, sentimentos, né? O clima, o tempo. Existe até um filme de terror aqui com esse nome, né? O it, que quer dizer o quê? Que eles usaram para significar a coisa, né? Porque não é uma pessoa, é como se fosse uma coisa, um objeto. Então, esse it é usado para isso, tá? Ok, let's go. We have we, que quer dizer o quê? Nós, e temos também aqui the last one, o último, they, que significa eles ou elas. Você também vai saber se se trata do masculino ou do feminino de acordo com o contexto, de acordo com o que está acontecendo aí no diálogo. Ok? Very easy, very simple, muito fácil, né? Eu sei que vocês já estão aí matando a charada, entendendo, conseguindo aí memorizar o significado dos pronouns, ok? Let's go ahead, vamos em frente. E aqui, só pra gente enfatizar mais uma vez o it, tá? É importante lembrar que na língua inglesa, quando falamos de objetos, sentimentos e pensamentos, não usamos os pronomes ele, he ou ela, she, como na língua portuguesa. Nessas situações, usaremos o pronome it. Isso vale também para os animais. Uma dica aqui de pronúncia, você não fala it, tá? Você fala it, porque se você for falar o it, é o verbo comer, tá bom? Então, essa palavrinha, esse pronome, a gente fala it, ok? Então, vamos ver um vídeo aqui juntos, continuando o nosso assunto da aula de hoje. Pay attention, prestem atenção aí no diálogo para a gente identificar os pronomes, ok? Let's go! Who are your friends? Sammy, Victoria, and Danny. Are they students here? Yes, they are. They all study with me. Are they from around here? Yes, they're all from Amazonas. Ok, vimos aí um diálogo entre amigos, eles estão em uma escola conversando sobre os outros amigos deles, tá? E a gente vai ver mais uma vez o vídeo, prestem atenção aí nos pronomes destacados e daqui a pouco a gente conversa mais sobre o diálogo, ok? Pay attention, let's go! Who are your friends? Sammy, Victoria, and Danny. Are they students here? Yes, they are. They all study with me. Are they from around here? Yes, they're all from Amazonas. Ok, nós vimos aí mais uma vez o diálogo. Algumas pistas já entregam aí o significado, né, o lugar, os pronomes. Vamos analisar aqui com calma esse diálogo que a gente viu? Let's go! Vamos lá. Temos aqui o diálogo, olha só. Quais são as palavrinhas aí que a gente já conhece? Vamos exercitar bastante, né, as nossas estratégias de leitura. Olha só, eu tenho certeza que vocês já sabem aqui o significado dessa palavra. Friends, can you repeat? Friends, amigos, né? Nós temos aí o best friend, melhores amigos. Boyfriend, girlfriend, que se a gente coloca outra palavrinha já muda o significado para namorado, namorada. Então, é uma palavra que vocês conhecem, né? Olha essa palavrinha aqui, ó. Students, que é uma palavra cognata, você olha, muito parecida com a língua portuguesa, tanto a escrita quanto o significado, né? Tem mais alguma palavra que vocês conhecem?
Tem sim, olha só. Study. Esse verbo a gente estudou muito, né, no passado. É o significado dele, então vocês já conhecem, já sabem o significado, né? E olha aqui o nome do nosso estado, Our Amazing State, nosso estado maravilhoso, olha só, Amazonas. Então aqui vocês já sabem que eles estão falando sobre, né, a origem de alguém. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ler juntos. Olha só, o Pedro pergunta, Who are your friends? Who are your friends? Quem são seus amigos? E aqui a Júlia responde, ó, Sammy, Victoria and Danny. Olha só, how many people do you have here? Quantas pessoas você tem aqui no diálogo? Olha só, ela falou que é Sammy, 1, Victoria, 2 and Danny, 3. Como está no plural, ela está falando de 3 pessoas. O pronome que ela usou para perguntar foi o they, que significa eles ou elas. Depois que a Júlia falou quem são os amigos dela, o Pedro perguntou, Are they students here? Are they students here? Eles são alunos daqui, né? Eles estudam aqui. Olha só o they. O they foi usado para substituir esses nomes aqui, ó. Sam, Victoria and Danny. Lembram que o pronome ele é usado para substituir os substantivos, os nomes, né? Então, para não repetir tudo de novo, a pergunta ficaria o Sam, a Vitória e a Dani estudam aqui. Então, para não repetir, colocou o pronome adequado, que fala do plural, aqui, tá bom? Então, aqui nós temos a Júlia responde, Yes, they are. They are. Sim, eles são alunos aqui. They all study with me. They all study with me. Eles todos estudam comigo, né? E a outra pessoa pergunta, Are they from around here? O Pedro, na verdade, pergunta, Are they from around here? Eles são daqui? E ela fala, Yes, sim. They are all from Amazonas. Eles são todos do Amazonas. Então, no diálogo todo, nós usamos aqui o pronome they, que está no plural e serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Ele significa eles ou elas. E por que que o they foi usado em todo o diálogo? Porque eles estavam falando sobre 3 pessoas. Sammy, Victoria and Danny. Não dava para usar nenhum pronome do singular por essa razão, porque todos eles estão no plural, ok? Então, nós vamos ver mais um diálogo também falando sobre os pronomes. Prestem bastante atenção nas palavrinhas destacadas e daqui a pouco a gente volta, ok? Let's go! What is your dad like? He's funny. He's very friendly. What does he look like? He's tall and big. How old is he? He's 47. Ok, outra conversa aí, né, sobre outra pessoa. Agora é um pouquinho diferente, nós vamos assistir mais uma vez. Prestem atenção no pronome que aparece aí, que é diferente do primeiro diálogo, ok? Let's go! What is your dad like? He's funny. He's very friendly. What does he look like? He's tall and big. How old is he? He's 47. Ok, viram aí? Prestaram atenção no nosso diálogo. Vamos analisar juntos esse diálogo aqui também e ver o que ele tem de diferente aí do nosso primeiro, daqueles amigos que estavam at the school, na escola. Vamos lá, let's go! Então, olha só esse diálogo aqui. Essa pergunta aqui, ó, What's your dad like? What's your dad like? Se a gente olhar assim rapidinho, a gente pode até se confundir, né? Acha que tá perguntando do que o pai dela gosta, porque o like significa gostar, né? Mas quando eu pergunto What's your dad like? Eu tô perguntando como que o seu pai é? Como é que ele é, a personalidade dele, né?
Se eu quisesse perguntar como que o Pedro é, por exemplo, eu ia dizer What's Pedro like? What is Pedro like? Se eu quisesse perguntar como a Júlia é, What's Julia like? What's Julia like? Então, quando eu começo aqui essa pergunta, né, com what is e termino com like, eu estou querendo saber da personalidade da pessoa. Então, olha só, a Júlia pergunta, What's your dad like? O que é your dad? Vocês sabem? É outro jeito de falar father, pai, né? Como é que o seu pai é? E aqui o Pedro começa a descrever, ó. He's funny. He's funny. Olha só o he. Por que que ele usou o he, minha gente? Porque é o pronome que substitui meu pai, my father. Eu tô falando dele, né? Ele. Então, he's funny, ele é engraçado. He's very friendly, ele é muito amigável. Muito doce, muito simpático. Então, olha só, he is. Mais uma vez aqui, né? Aqui tá juntinho o pronome com o verbo to be, né? O is. Então, olha só. He is funny. He is funny. Ele é engraçado. He is very friendly. Ele é muito simpático, muito amigável. E aqui nós temos de novo outra pergunta. What does he look like? What does he look like? A primeira, what's your dad like, significa como ele é de personalidade, né? Tá perguntando se ele é legal, se ele é extrovertido. Essa pergunta aqui, what does he look like, quer dizer como que ele é, mas aparentemente, ó. Look like, como que é a aparência dele. Então essa é a diferença. A primeira frase, what's your dad like, significa como que ele é. E aqui, what does he look like, como ele é também, mas já na aparência, né? E aí Pedro responde, he is tall. O que é tall? Alto. Can you repeat, please? Tall. Tall. Ele é alto. He is tall and big. And big. E grande. Ele é alto, grande. E aí a Júlia pergunta, how old is he? Percebam que a Júlia está fazendo várias perguntas sobre ele, sobre o pai, about the dad, about the father. E é por isso que ela usa constantemente aqui, ó, esse pronome, he, porque significa ele. Se ele estivesse falando about the mother, sobre a mãe, não poderia usar o he, porque o he é somente para substantivos masculinos. Se fosse sobre a mãe, ó, usar o she, que significa ela. Se fosse sobre o cachorrinho, sobre o gatinho do Pedro, usariam o it, ok? Então aqui terminando, he is for 7, he is for 7. Ele tem 47 anos. Então vamos dar mais uma lida aqui, mais uma vez no diálogo. What's your dad like? What's your dad like? Como que o seu pai é? He is funny. He is very friendly. He is funny. He is very friendly. What does he look like? What does he look like? Como ele é, né, aparentemente. He is tall and big. How old is he? He is for 7. Usamos sempre o pronome he porque estamos nos referindo a ele, ao pai, a uma pessoa, a um substantivo do gênero masculino. Se fosse uma mulher, uma mãe, nós usaríamos o she. Se fosse algum objeto que ele estivesse descrevendo, usaríamos o it. Se fosse mais de uma pessoa, teacher, usaríamos o they, eles ou elas. Ok, class? Então, nós vimos aí o uso dos pronomes nos diálogos, né? Nesse caso, utilizamos o he para falar do pai, ok? Então, nossa aula é um assunto bem simples, né? Eu tenho certeza que vocês já tinham ouvido falar, já conheciam os pronouns. Nós abordamos cada um deles, né? E é importante apenas lembrar da função deles na frase, que é de substituir o sujeito
né, o substantivo, e atentar para as situações que eu vou usar. No singular, vou usar I, you, né? E he, she and it, lembrando a diferença aí do it, que não existe na língua portuguesa, e os pronomes que são usados no plural. We, nós, you and they. Usem aí os pronomes de acordo, né, com o gênero do sujeito da frase e também de acordo com o número, se é plural ou singular. É muito importante lembrar disso, ok? Nossa aula fica por aqui. Thank you very much. Muito obrigada pela atenção. See you later. Vejo vocês mais tarde. A sua aula continua no próximo vídeo.